Lacombe não gostou que você falou que ele trouxe informações falsas. Ele disse, quais informações falsas eu dei? Que Israel tem uma taxa alta de vacinação e também uma taxa alta de transmissão, que uma pessoa vacinada também pega Covid e também transmite? Eu nem lembro o que foi que eu deu... não lembro, pra você ver o quão absurdo na minha opinião. Eu nem sei exatamente o que causou o nosso ban de uma semana, não sei qual foi a fala. Mas esse é o problema, né? O que o YouTube argumenta é informação falsa. Ou ferir as diretrizes do... No nosso caso era coisa de informação falsa sobre a Covid mesmo. Informação falsa sobre a Covid. Entendi. Foi um negócio assim. Entendeu? Ó, não sou eu que tô falando, é o YouTube que tá falando e eles, pô, né, fuderam a gente legal aí nessa. Vamos lá. Vou dar play no vídeo lá, Dá play no vídeo. Vai. A lataria do cara lá. Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, Zeca Dirceu e Gleisi Hoffmann. Sabe o que os petistas bolsonaristas estão juntinho? Eles estão pela PEC 5, a PEC da vingança, que enfraquece o Ministério Público e o combate à corrupção. Então não seja igual o Constantino, que mama bola de político, não. Cobre o seu deputado contra essa PEC. Então, vamos para um exemplo interessante, né? Ele interditou o debate, ele nem perguntou qual é a minha opinião em relação à PEC. Tô do lado dele. Concordo que a PEC é um lixo. Então, que bola que eu tô mamando. Sei que PEC... Também nem sei que PEC é essa. Eu não tô mamando, tô tomando uma aguinha. Não tô tomando uma aguinha só. Então, assim, veja, né? Então, ele veio com agressividade, com rótulo, desnecessário. Olha só, a PEC é o seguinte, o Ministério Público precisa de independência e autonomia para poder denunciar e provocar, né, as investigações e denúncias envolvendo esses poderosos. Tem uma PEC, querendo mudar aí a questão constitucional para poder permitir maior ingerência política no Ministério Público. Então vai ter uma turma ali que vai ser escolhida por políticos e tudo. É um perigo da porra. Tô junto com ele. Por outro lado, estava tendo hoje uma discussão construtiva e madura sobre esse assunto. Por outro lado, me preocupa um poder sem freio e contrapeso, mesmo que do Ministério Público, porque procuradores também são seres humanos. Também tem viés, também tem visão de mundo. Mas me desculpa a ignorância. Já não existem controles? Existe. A corregedoria existe. Então, assim... Mas o que acontece na prática? Às vezes vai lá o procurador... lança uma investigação sobre o empresário, não sei o quê, e aí sai no jornal desse tamanho a capa, fulano denunciado pelo Ministério Público. Acabou a vida do cara. O cara tá queimado, assassinado de reputação. Aí não dá nada. E aí sai uma notinha na imprensa, acabou. Ele já tá chamuscado. Mas o cara já tá todo fudido. E não tem consequência prática para esse procurador. Então, eu já escutei muita reclamação que me parece legítima de empresários me contando episódios dessa natureza. Então, eu me preocupo com... Mas isso não é um problema da mídia, que publica e dá mó manchete numa parada que é Mas eu não sei inicial? até que ponto o próprio Ministério Público... Não colocou na mídia. E não fez de maneira espetaculosa... Pra isso. Pra esse efeito. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu quero uma punição pra esse cara. Mas aí teria que hoje a corregedoria... Hoje eu almocei punir. com a Tameia Danelon, procuradora da Lava Jato, e ela me disse exatamente isso. Ela disse, não, Rodrigo, tem mecanismo, não precisa dessa PEC, a PEC é muito ruim. Então, tô do lado dele. Perfeito. Do lado dele. Então você falou que você tem muitas críticas ao governo Bolsonaro. Mas é que, porra, vagabundo só pega... Só o fato de você ser de direita ou ser liberal... Tu já é automaticamente contra a PEC 5 aí, cara. Tu já é automaticamente... Porque é uma mentalidade tribal. Negacionista. Do futebol. Né? Pô, se o cara apoia o governo Bolsonaro, o que não é verdade, eu não sou bolsonarista, eu reconheço virtudes e enxergo acertos no governo. Né? Você bate no cara, às vezes? Bato. Na verdade, eu batia muito mais. E aí tem umas certas denúncias de que eu mudei porque eu me vendi. Não, porque eu me dei conta que eu estava sendo usado de instrumento. Já tem 99,9% da mídia batendo. Eu estava sendo usado de instrumento para um golpismo, um objetivo nada republicano de derrubá-lo para trazer de volta Lula e o escambau. Eu falei, opa, peraí. É aquela coisa que eu falei antes. Eu estou hoje em dia muito mais denunciando os opositores do que defendendo o governo ou o presidente. Eu entendo, mas sem querer ser chato ou Mas eu tive uma briga pública muito feia com o Eduardo Bolsonaro. Teve? Muito feia. Recentemente? Não, naquela época lá. Entendi. O que rolou? Quando ele foi indicado para embaixador nos Estados Unidos, eu falei, isso é um absurdo. O cara tem 35 anos, que é a idade mínima, o cara mal fala inglês direito, isso é nepotismo.
Pô, denunciei feio. Continua pensando assim? Acho que foi um erro tremendo indicá-lo, né? E aí ele veio a público dizendo que eu quebrei o Banco Marca. Aí eu falei assim, oi? Eu fui estagiário, naquela época que o Banco Marca quebrou, eu tinha 21 anos, eu era estagiário do Banco Fonte Sindan, que foi o outro que quebrou. Nem era o Marca, ele errou tudo. Você era um puta péssimo estagiário, hein? Pra quebrar um banco. E ainda falou que eu era chefe do departamento de economia. Eu era estagiário de análise de empresas, que era um departamento que não tinha nada a ver com o que deu prejuízo pro banco. Então você percebe que esses caras, na hora que você foge também do jogo político deles, eles vão quebrar você até você não aguentar mais. Mais do que isso, o bolsonarismo, ele exige lealdade pessoal. E a minha lealdade nunca foi a pessoas. A minha lealdade é a princípios. Ideias, né? A ideias. Então, o João Amoedo, eu acreditei muito, ajudei muito a crescer o Partido Novo, a dar uma coloração liberal nas ideias. Quando eu comecei a ver o Partido... não o Partido Novo, o João Amoedo, acordando e dormindo, obcecado com demonizar o Bolsonaro, e não em críticas construtivas, mas o que parecia ali ou vaidade ou um jogo de poder... Eu falei assim, não, isso está errado. E comecei a ficar contra e denunciar a postura do Amoedo. Então, lamento, minha lealdade nunca foi ao Amoedo. Então, assim, minha lealdade não é, porque nem existe, ao Bolsonaro. Então, de novo, são princípios, são ideias, são valores. E, acima de tudo, com o país. Eu quero que essa porra dê certo, cara. Por que eu saí? Porque tá ruim. Eu quero melhorar. Então, assim, meu compromisso é com o Brasil. Bolsonaro hoje, para mim, ele é alguém que está com uma agenda menos pior e até boazinha, principalmente na parte econômica e tudo, e que está sem escândalo de corrupção até onde a vista alcança, isso é um mérito, com ministérios técnicos, né, e com uma barreira que restou ali para uma volta hoje que está sendo manipulada e orquestrada por vários setores do Brasil aí, do PT, que destruiu o país, cara. Destruiu. Então, assim... escândalo de corrupção, tu quer dizer algo grandioso, não é tipo defender os filhos. Não, é coisa grande. Tá. Escândalo... Que aconteceu no governo atualmente. No governo nesses mil e poucos dias. Aqueles negócios de R$1 por vacina lá, que rolou esses... Mas não teve o desembolso. E também nem essa CPI, que pra mim fez um papelão, né? Muito... Política, toda CPI vai ser. Mas essa exagerou na dose, né? Nem ela conseguiu encontrar nenhum elo nessa história. Então não houve a compra da vacina e era uma coisa que provavelmente tem a ver com essa história do Estado inchado, hipertrofiado, que tem um bando de mosca parasitando lá em Brasília para conseguir uma boquinha, uma migalha. Uhum. Então parece que foi um caso desse. Lobista tentando se dar bem. Parece que foi isso. Então você com certeza não é você é um cara que é crítico ao Bolsonaro. Então. Cara, me chamar de bolsonarista é um espantalho. É assim, como é que eu posso encerrar o debate e não ter que rebater os argumentos que esse cara está trazendo? Chama ele de bolsonarista. E aí pergunta pro Bolsonaro se eu sou bolsonarista. É mais fácil. Pergunta se eles me acham leal. Porque eles sabem que eu não sou, porque eu não sou leal a eles. Eu enxergo méritos no governo. Se o governo amanhã, hoje, por exemplo, tá essa história do auxílio, do aumento do auxílio para R$400. É um assunto delicado, o Brasil tem muita miséria, aumentou a miséria por conta do lockdown, do isolamento, que alguns acham que foi necessário, outros não vou entrar nisso. Mas assim, o governo tem que fazer alguma ajuda momentânea, é um bom debate. Mas aí, do outro lado, o cobertor é curto. Aí puxou de um lado, faltou recurso do outro. Então tem o teto de gasto que não pode romper, senão o mercado acusa o golpe, fica nervoso e fala, esse cara virou populista, vai dar ruim lá na frente. O jogo é tênue. Se o Bolsonaro for por esse caminho, né, pensando em eleição ano que vem, aumentar, o Paulo Guedes amanhã pode virar e falar assim, pô, cheguei no meu limite. Então, se isso acontecer, eu vou olhar e falar assim, luz amarela piscando, quiçá a vermelha. Então, de novo, meu compromisso nunca foi com esse governo, muito menos com um presidente da República. Eu enxergo alguma coisa diferente acontecendo no país de transição para algo que 58 milhões de pessoas votaram, que assim, querem abandonar aquela sacanagem toda que corria solto. E está entregando uma parte disso. Agora, tem PECs aí que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, o senador, ele se articulou para votar contra a questão da... Como é que era? Da PEC da Bengala, da... Lava Toga, que ia investigar o judiciário. Foi o voto dele que encerrou o negócio. E parece que ele fez pressão para outros. Então, assim, condenável.
Vamos bater. Então Vamos jogar pedra. você realmente não acredita que esses caras lutam pela mesma luta sua, né? Ele tá só ali pelo jogo de poder, de verdade, assim. Eu vou além. Eu acredito que o Jair Bolsonaro tem um desejo genuíno de... Ele é patriota. Eu acredito que ele quer melhorar. Mas no frigir dos ovos, quando a porca torce o rabo, ele tem filho, ele tem... Entendeu? Tem rabo Agora, preso. ele tomou aquela facada e quase morreu. Eu acho que aquilo ali muda, às vezes, até a visão. O cara fala, puta, se enxerga mesmo numa missão. Eu acho que ele tá meio doido. Tipo, é normal. Quando eu comecei a fazer sucesso no YouTube um tempo atrás, eu fiquei meio doido. Tu ainda é, porra, não? Achei que tu ainda fosse. O quê? YouTube? Doido? Não, então, eu fiquei. Depois você fica... Ah, tá, não desficou. Mas, tipo, a gente fica, né? A gente fica Não, isso pode ser também. tal. Conversei com algumas pessoas, até algumas mais próximas dele, né? Porque é engraçado essa porra. Eu dei uma entrevista outro dia pro Rica Perrone, aí ele falou assim, mas e o Bolsonaro? Você fala com ele direto? Eu falei uma vez na vida e nunca tive com ele. Ele, sério? Ele tinha a ideia, porque vem, né, de que eu sou amigo dos caras. Não! Tive com o Flávio Bolsonaro 2 vezes na vida, com o Eduardo uma, que ele foi me visitar lá em Weston, e com o pai dele nenhuma. Então, assim, mas pessoas mais próximas já me falaram assim, cara, porque é foda aguentar aquela pressão. É foda. É muita coisa, é muito punk. Ele é alvo. Eu vou dar um exemplo, eu fui cancelado. Aí a Anitta se meteu, aí o UOL meteu a minha filha chorando na capa. Caralho. Então, assim, é duro aguentar. Você mesmo acabou de falar, deve ser foda ser você. Imagina o Bolsonaro. Deve ser ruim, né? O cara acorda e dorme com a mídia em peso chamando ele de genocida, de fascista, de não sei o quê. Cara, então assim... A diferença é que ele é o presidente, né? Tudo bem, mas assim, é puxado. Ah, com certeza. Envelhece. Obama envelheceu. Todos eles Mas que meio passam pelo poder envelhecem. Eu concordo, E mas o poder ele corrompe. saberia que não ia ser fácil, né? Não é um trabalho que você pensa, vai ser moleza, Não, ser sem presidente do dúvida, Brasil, sem dúvida. facinho.